Castlevania é uma das minhas franquias favoritas de todos os tempos. Eu realmente curto muito os jogos, principalmente depois do Symphony of the Night, que foi um pilar no gênero de Metroidvania, e eu amo Metroidvanias em geral. E por conta disso, eu decidi rejogar vários dos Castlevanias que eu joguei quando era mais novo, principalmente de Game Boy Advance e os de DS. E aí, pra começar, saindo um pouquinho do Era of Sorrow, então do Dawn of Sorrow e tudo mais, eu fui pro Castlevania Portrait of Ruin, que é o do DS, o segundo lançado ali de 2006. Foi uma experiência muito da hora rever, rejogar e sentir hoje em dia como que o jogo envelheceu, e eu vou contar ela pra vocês agora. Aproveita, deixa o likezão, se inscreve no canal também, é muito importante pro canal em crescimento, e me conta aí nos comentários se você já jogou, se você quer jogar, se você gosta de Castlevania, o que você pensa aí da franquia também. Como eu disse, ele foi lançado em 2006 pro DS, é interessante que no Japão o nome não é Portrait of Ruin, né, que seria o quadro da ruína, o nome do Japão é Galeria do Labirinto, e escreve até em inglês, né, no fonema japonês ali, fica Garari Obu Labirinsu, algo assim. Então não é como se fosse uma tradução esquisita, é realmente isso, Galeria do Labirinto. A princípio você não entende muito bem, mas quando você joga você entende o porquê, e eu vou explicar esse porquê. E ele saiu só um ano depois do Dawn of Sorrow, né, que foi o primeiro Castlevania de DS, então assim, um tempo de desenvolvimento muito curto para um jogo que apresentou mecânicas bem diferentes do Dawn of Sorrow. E ele é a continuação direta do Castlevania Bloodlines, do Mega Drive, né, ou do Sega Genesis, enfim, que é um Castlevania que saiu meio underrated, né, um Castlevania que não foi tão famoso, mas que é um jogaço muito legal, muito inovador para a época também, com gráficos absurdamente bons. E o Edu, o BRKS Edu, fez um vídeo que também vale a pena demais assistir para se inteirar melhor o que é esse Castlevania Bloodlines. E vamos lá, começando pela história. O ano é 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, e os personagens são o Jonathan Morris e a Charlotte Allen, que são basicamente os dois que você controla. O John, né, somos íntimos, ele carrega a Vampire Killer, que é aquele chicote, né, mais comum, mais famoso da família Belmont lá, o mais absurdo e tudo mais. Só que o Jonathan é Morris, não é Belmont, então ele não pode usar todo o poder do chicote, e por conta disso ele tem que dar um salve em alguém da família, como é que é? Lecard, né, pra ver se eles se juntam, e aí faz um negocinho bem bolado, e o cara da família Morris passa a conseguir utilizar o chicote no seu potencial, né, total. E aí acontece que um cara que chama Browner, que aparentemente é um vampiro, ele fica 300% pistola porque as filhas dele morreram há 30 anos atrás, na Primeira Guerra Mundial, e aí ele vai atrás de conseguir o poder lá do castelo do Drácula lá, e enfim, ele vai atrás do poder maligno supremo. E a habilidade dele, além de outras coisas, é que ele pinta quadros. E cada um dos quadros dá um poder lá também pro castelo, meio que, né, os quadros eles são os pilares de energia desse cara para manter o castelo, para conseguir tomar o castelo. Cada quadro passa a ser uma dungeon, né? Uma dungeon específica, meio que como se fosse um novo mapa, um novo mundo dentro daquele quadro, e essa é a principal diferença de gameplay, uma das, né, principais diferenças de gameplay do Portrait of Ruin. E aí você fica nessa de, tá, eu tô lutando com o Browner, mas aí tem o Drácula também, aí tem a Morte no começo, tadinha, ela fica perdidinha. Ela fala, ué, mas como assim tem um cara aqui, não é você, tem outro cara? Então, tipo assim, rola essa treta e você tem que resolver. O gráfico do jogo eu achei bem bonito, é o estilão Castlevania padrão, aquela movimentação que parece que o cara ele não tá andando, ele tá deslizando, né, ele tá meio dançando, o cara ele vai todo com aquela animação meio lentinha para a velocidade do que tá passando na tela, mas eles são bem bonitos, principalmente se você jogar no DS. Eu joguei no meu DS Lite, que é o menorzinho mesmo da tela pequenininha, e os gráficos ficam muito mais crocantes, né? Muito mais crisp, justamente porque a tela é menor, a densidade de pixel acaba sendo menor também. Num DS maior, num DSi XL e tal, eu não sei como que fica, eu acho que fica legal também, mas são gráficos bem interessantes. E as músicas também, cara, são sempre um ponto alto da franquia, não tem jeito. Acho que as músicas aqui do Portrait of Ruin não são tão memoráveis quanto do Symphony of the Night, acho que nem dá pra ser, ou então do Era of Sorrow, que também é o que tem muito na minha cabeça, as músicas e tal, por ser um dos primeiros que eu joguei no Game Boy, lá na época mesmo que lançou, só que ainda assim são músicas muito boas, muito competentes,
né, a esse histórico de músicas incríveis aí que existe no Castlevania. E você lembra que eu falei que são 2 personagens principais, né? Então a gameplay funciona com os 2, às vezes os 2 ao mesmo tempo. Ou você pode controlar um e deixar o outro em Nárnia, ou você pode trazer os 2 junto. Se o seu parceiro, que é o boneco que a máquina tá controlando, tomar dano, você não vai tomar dano na vida, você vai tomar dano na mana, né, no MP. E se o seu personagem tomar dano, aí sim você vai tomar dano normal na vida. Então funciona desse jeitão. Eu achei bom, achei caótico, mas caótico positivamente. Às vezes ele faz com que o jogo lague um pouco. É mais comum esse jogo lagado que outros da série, quando tem muita coisa na tela. Mas, de novo, é uma mecânica nova. Eu acho que é o primeiro jogo que você consegue controlar 2 personagens simultaneamente, né? A maioria dos outros jogos você trocava o personagem quando dava pra fazer isso. E, em geral, flui bem. E, você tem que escolher bem qual que tá com você e qual que tá em Nárnia, porque existe um botão, se você apertar R, o que tá parado, né, o que tá descansando, ele desce do nada, conjura a habilidade que tá ali setada pra ele, configurada pra ele, e vai embora. Se você tiver com o Jonathan, você não pode castar essa habilidade da Charlotte quando ela vier no nível 2. Se você estiver jogando com ela, principalmente, você pode esperar um pouquinho mais pra carregar uma segunda barrinha na habilidade e castar o nível 2. Então, assim, existe esse ponto de estratégia, digamos, de como que você vai buildar, o que você vai escolher usar e como que você vai jogar. A parte de elementos também está bem presente, tanto nas armas do Jonathan, principalmente as whips, né, os chicotes, quanto nas armas da Charlotte, não só nas habilidades, mas nas armas mesmo. Nos livros que ela usa, tem livro que é livro de arma, então ele não tem um elemento, mas tem livros que tem esse elemento e tal. Me lembrou aquela época de Battle Sage, do Ragnarok Online. Quem lembra, né? O sábio de batalha, era muito louco. E aí, falando desses quadros que o Browner pinta, eles são bem legais, porque além das dungeons serem boas, né, ao meu ver, esconde muito item e tudo mais, dá a oportunidade do jogo realocar alguns inimigos clássicos da franquia para ambientes que eles fazem mais sentido. Então, por exemplo, se tem um inimigo que faria mais sentido num deserto, no Castelo do Drácula não vai ter um deserto, então às vezes o bicho fica meio jogado, mas vai ter lá o quadro do deserto. Então ele é todo ambientado no deserto e os bichos do deserto estão lá. Então existe esse ponto também aí no quadro que é bem interessante e que fez bastante sentido durante todo o loop de gameplay. E claro, o jogo tem os seus NPCs, o primeiro deles é meio que um Michael Jackson espectral, te dá umas missões, eu vou até me aprofundar nisso daqui a pouco. E o segundo deles é o padrãozinho, o vendedor, né? O mercador que vai te vender as paradas. E aqui fica uma dica, viu? Gastar muito dinheiro para comprar poção nesse jogo é difícil. Não é um jogo que te dá muito dinheiro. E aí você vai ter que ficar vendendo um item, mas às vezes os itens que você vende poderiam ser usados em quests do Michael Jackson espectral. Então, assim, existe esse balanço muito grande. E a minha recomendação é que você tente ao máximo não usar poção, passar bem dos trechos até outro save e não vender os seus itens, né? Tentar poupar o máximo de grana possível. E sobre essas quests aí do Michael Jackson que eu falei, elas são legais, elas adicionam, né, um ponto a mais aí na franquia. Eu acho que são bem interessantes porque elas te dão recompensa de item, de habilidade pra maga e tudo mais. Só que o problema é que se você escolhe começar uma missão, você não pode começar outras missões até acabar o que você está fazendo. Ou seja, você tem 5 espaços simultâneos de missões. Se você não acabar uma das 5, você não recebe mais. Sendo que para receber novas missões é só você andar o castelo, fazer um evento ali, matar um chefe e tal, e aí você volta. Quando você volta, em teoria teria que ter novas missões. Mas para aparecer novas missões, você tem que completar uma das 5, 6, não lembro, que você começou. Então isso eu achei meio zoado, né? É uma mecânica do jogo que trava muitas vezes. Não é como se as missões fossem essenciais para você zerar o jogo, mas elas facilitam bem. Então toma cuidado com isso. E de novo, tenta fazer o máximo de missão possível. E em geral eu não achei que o jogo tem grandes dificuldades ou problemas de game design, assim, né? Uma das coisas que eu achei meio bizarra é que tem uma habilidade lá que você tem que pegar no momento chave do jogo, que se você não pegar, não tem como você zerar o jogo. Se você não pegar essa habilidade, você vai travar um chefe e esse chefe vai te dar um final ruim e você não vai conseguir sair dali. E essa habilidade, ela fica num lugar aleatório completamente que você usa ali, uma das skills da maga para poder acessar, mas é muito aleatório para você chegar ali. Então, essa eu achei meio bizarro, assim, tipo, você tem que percorrer todo o castelo atrás dessa habilidade, achei meio esquisito. Mas de resto, o jogo ele é todo muito certinho na sua progressão. A parte final do jogo é basicamente um novo jogo, porque são vários quadros ali que você tem que
enfrentar e obviamente você pode salvar entre um quadro e outro e tal, mas ainda assim é bastante coisa pra fazer, isso que eu quero dizer, bastante coisa pra fazer. E uma coisa muito importante aqui, talvez a principal dica que eu te dou, é que você precisa ter a expectativa correta para jogar esse jogo. No sentido que se você for sair rushando, não, vou avançando, mapa, e não voltar, não farmar, não fazer as quests, não progredir no sentido mais lento da palavra, talvez você não vá conseguir zerar o jogo tão fácil, vai demorar demais, porque você vai estar abaixo do nível necessário. Você vai estar com equipamentos piores do que o necessário, você não vai conseguir fazer partes chaves do jogo para conseguir depois ter uma vida mais tranquila. Então eu mesmo, nos últimos quadros lá, nas últimas pinturas, né, cara, foi difícil, foi complicado demais passar ali. Eu tive que voltar e dar tempo ao tempo, e encarar o jogo com uma ótica diferente. Se você vai com a sua expectativa bem setada, bem configurada, o jogo fica muito melhor. Então já pensa nisso na hora de começar a jogar. Aí depois que você zera, não tem jeito. Castlevania, você vai habilitar personagem novo, dá pra habilitar mais 3 maneiras de você jogar o jogo. Tem com um personagem diferente, tem com personagens que apareceram realmente na história. Eu não vou spoiler, mas é bem legal. Tem modo de boss rush, depois que você zera mesmo, já tem uma nova parte ali do castelo que você pode entrar e é meio que um boss rush também. Então assim, o jogo ele se estende bastante, dá pra você ficar ainda horas e horas, depois aí de umas 10, 12 talvez pra zerar o principal. Você pode ficar horas e horas ainda jogando, é bem interessante. E é o primeiro jogo da franquia a ter cooperativo, né? Na época você podia jogar online no DS. Imagina que louco, né, mano? Você poder jogar esse jogo na época que ele lançou mesmo online no DS. Deve ter sido bom demais, velho. Então vamos pro veredito. Vale a pena jogar? Sim, é muito bom. É um Castlevania absurdo. Assim como todos os outros. Eu acho que desses 6 que foram lançados, né, contando o Game Boy Advance e o DS, o Order of Ecclesia, que é o último do DS, e o primeiro do Game Boy Advance, que eu esqueci o nome agora, eles são talvez os piorzinhos, assim, os mais medianos, mas ainda assim são jogaços, né? Agora, os outros 4 são absurdamente bons, e não é diferente aqui com o Portrait of Ruin. Só que, mais uma vez, tente ir com a expectativa certa pro jogo. Não vai rushando achando que é um jogo do Mario, não é um jogo do Mario. Você tem que farmar, você tem que tratar ele um pouco mais como um RPG de ação, entre muitas aspas, do que necessariamente só o Metroidvania que você vai avançando e dane-se. E esse jogo, cara, me deixou com uma coisa na cabeça de por que não lançam mais jogos assim da série Castlevania, cara? Eu sei que tem hoje em dia vários Metroidvanias incríveis, né? O Curse of the Moon, o Bloodstained, o próprio Hollow Knight, Ori, eu vou esquecer vários aqui, porque são muitos Metroidvanias absurdos, alguns mais indies, outros um pouco maiores, de orçamento maior. Mas não é o universo Castlevania, não tem o Drácula no final, pode ter um chicote, mas não é Vampire Killer, entendeu? Então, tipo assim, seria muito legal se tivesse um novo Castlevania desse estilão 2D Metroidvania padrão. O que teve no 3DS não foi exatamente assim, ele foi mais um plataforma de porrada. No PS3 teve um que era assim, que eu esqueci o nome também, mas era meio que um aglomerado, né? Um jogo multiplayer ali que você ia upando o seu personagem, tinha personagem de várias franquias, então não era um jogo exatamente com uma história só, né? Quero saber de você, por que você acha que não tem mais Castlevanias assim? Você queria que tivesse um Castlevania assim ou você acha que já saturou? Qual é a sua opinião a respeito disso? E você já jogou esse Castlevania do DS? Não jogou? Quer jogar? Comenta aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, é sempre muito importante e tamo junto. Tchau!